Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A bênção que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. E uma bonita salva de palmas à palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 23º domingo do tempo comum, trazendo a palavra de Deus como luz para a nossa vida, trazendo a alegria dos 102 anos de existência da Legião de Maria. Com Nossa Senhora queremos aprender o discipulado da palavra, a obediência à palavra e principalmente a força que a palavra pode, precisa e deve ter sobre as nossas vidas. Às vezes nós ouvimos toda e qualquer porcaria e deixamos isso ter uma força nas nossas ações e escolhas. E quando é preciso ouvir o que é de melhor, a palavra, nós acabamos por endurecer o coração, não ter tempo, dizer que não compreendemos. Nós já vimos nas semanas que passaram, que quando Deus fala, a verdade se revela. Foi por isso que, quando perguntado aos discípulos Jesus quem ele era, Pedro soube dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus dizia: não foi homem algum que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Logo depois, quando Jesus começa a falar da perseguição, da cruz, do sofrimento, para então acontecer a ressurreição, o lado humano ambicioso de Pedro fala mais alto. E ele diz que Deus não permita tal coisa, Senhor. Como Deus não deixar permitir que Jesus com o seu evangelho salve a nossa vida? Como Deus não deixar permitir que a cruz de Cristo seja o sacrifício para o perdão de nossos pecados? Então cuidado, porque quando a palavra humana fica maior do que a palavra de Deus, as coisas entram em contradição. A palavra humana só pode ter força se ela estiver em concordância, em comunhão com a palavra de Deus. Por isso, o ensinamento de Jesus para este final de semana é a correção fraterna. Não eu tenho direito de intrometer na vida de alguém ou corrigir alguém a partir daquilo que eu acredito ou que eu acho certo, mas que a minha fé possa ser luz para aqueles e aquelas que estão no erro.
aquilo que um dia tocou a minha vida, transformou a minha vida, a palavra de Deus, também através da minha fé, possa tocar e transformar a vida de outros. Na primeira leitura, lá do Antigo Testamento, o profeta Ezequiel já transmitia como que Deus olha para a humanidade. Existe o justo que vive a fé e o ímpio. O ímpio pelo pecado já está condenado, mas o justo ainda não está salvo. Não basta não fazer o mal, não basta apenas conhecer a palavra, é preciso preocupar-se, é preciso colocar a serviço, é preciso ir ao encontro do outro. O que já conhece a palavra precisa ser luz, porque se aquele que está no erro não conhece a palavra, não tem a oportunidade da salvação. Se eu vou corrigir aquele que está nas trevas e ele não aceita, e ele não compreende, não quer receber a palavra de Deus, ele por si mesmo se condena, mas aí eu alcanço a minha salvação. Se eu não dou a ele a palavra que um dia eu recebi, também não consigo me salvar. E se ele se corrige, se converte, então seremos salvos os dois. Olha, a palavra que passa numa vida precisa passar também pela outra. A palavra que salva a minha vida também precisa salvar a vida do meu irmão. E para quem acha que a palavra é muito difícil, para que a palavra é muito complicada, Jesus vai dar o mandamento do amor, que é o resumo de toda a lei. E no Antigo Testamento, Deus havia dado ao povo de Israel os 10 mandamentos, o decálogo, 10 leis universais que para o povo judeu foi de extrema importância para a vida comum, para a vida da religião que eles praticavam. Mais 10 leis que ainda são importantíssimas para a humanidade do mundo inteiro nos dias de hoje. Dos 10 mandamentos surgiram todas as leis judaicas, que depois também puderam ser luz, algumas leis do direito romano. Depois, ainda hoje, muitas das leis do decálogo, das leis judaicas, serviram de base para as leis civis. Também é dos mandamentos que nasce o direito canônico, as leis que regem a Igreja Católica Apostólica Romana. Então veja como a palavra de Deus, ela consegue expressar-se como força de vida quando é colocada em prática. Paulo retoma alguns dos principais mandamentos para entendermos a força do amor. O primeiro mandamento é não cometer adultério. E não cometer adultério significa ser fiel à aliança com Deus. Há algum tempo atrás o Evangelho falava do adultério e eu dizia, se nós não somos capazes de ser fiéis um ao outro, o marido à esposa, o amigo com o outro amigo, o sócio, os irmãos de uma mesma igreja com as outras igrejas, se não somos capazes de estabelecermos alianças de fidelidade entre nós, os humanos, como vamos ser fiéis à aliança da salvação, a aliança com Deus, que é muito maior, mais abrangente, que começa aqui e termina na eternidade. Paulo vai dizer para a gente alcançar a salvação, é preciso ser fiel a Deus. Não podemos quebrar a aliança com Deus. Depois ele lembra do mandamento, não matarás. Nada que incentive e legitime a morte vai trazer a ação, a presença, a vontade, a palavra de Deus. Quando a morte é a solução para algum problema, Deus não está podendo ali agir. Deus não consegue mais ali agir através das forças humanas, porque o rejeitaram, porque se fecharam a Ele. Deus é o Deus da vida em toda e qualquer situação humana. Depois, Paulo diz sobre o mandamento do roubo, não roubarás. Ninguém pode roubar nada de Deus. No reino de Deus, tudo é gratuidade. No reino de Deus,
tudo é graça, quanto mais eu recebo, quanto mais eu ofereço a graça de Deus, mais ela se torna abundante. Não há por que ninguém querer aquilo que é do outro. E o próximo mandamento é: não cobiçarás. Se alguém está em destaque, conseguiu algo de bom pelo caminho lícito, deve ser motivação para que também eu me capacite, para que também eu me esforce, para que também eu alcance. Se o que a pessoa tem não é lícito, não foi construído de maneira digna, então eu tenho que me afastar. Quem está com Deus pode aquilo que é capaz de realizar, a força de Deus na sua vida, aquilo que é capaz de realizar com os seus próprios dons, com a sua própria capacidade. Por fim, Paulo retoma o mandamento de Jesus: quem ama o próximo está cumprindo a lei. Quem ama o próximo está vivendo o mandamento do amor. Agora, nós entendemos um pouquinho o Evangelho que fala sobre corrigir o irmão que peca contra mim. Primeiro o Salmo diz: não fecheis o coração. Para eu corrigir tem que estar aberto. A palavra e a vontade de Deus. Ouvi hoje a voz de Deus. Para eu corrigir o outro, eu tenho que ouvir o que diz a palavra. Eu ainda na missa das 7 lembrava, o casal está em crise, marido cansado vai para o boteco, encontra o colega que já se divorciou, que não tem uma vida boa, e eles conversam as piores coisas possíveis. A mulher fica em casa, está cansada, o marido não chega, vai prosear com a vizinha, que também é cheia de problemas, que dá as mais diversas possibilidades para a mulher desistir de tudo e fazer o que ela bem quiser e entender da vida. Quando os dois voltam para casa, o que eles têm para conversar? Quando os dois voltam para casa, o que eles têm para se ajudar? Se a conversa não foi fruto da palavra, do amor de Deus, não existe a possibilidade da reconciliação, da conversão, da libertação dos vícios e mesmo do perdão, do diálogo. Quem vem no meu casamento já sabe de cor o terceiro conselho para a felicidade, é o diálogo e o perdão diário. Antes de dormir, pedir e dar o perdão um ao outro. É isso que Jesus está dizendo. Quem é o meu irmão? Quem é meu próximo? Com quantas pessoas nós conseguimos conviver? Dentro de casa, o marido, a esposa, os filhos, quem divide o mesmo teto, talvez com um ou outro vizinho, com algumas pessoas com quem nós trabalhamos. Este é o meu irmão, minha irmã. Se com estas pessoas nós não conseguimos estabelecer uma harmonia, uma amizade, um respeito, como é que nós vamos querer que o mundo se torne diferente? E de novo Jesus vai dizer, se é contra você que teu irmão pecou, chama ele para conversar. Eu não quero nem saber, cada um tem a sua própria verdade, a sua própria opinião. Chama mais duas pessoas, elas pensam um pouquinho mais diferente. Nem a estas duas pessoas, aquele que te fez mal quis ouvir. Então traga para a igreja. A igreja, ela é sinal da salvação, da reconciliação, ela é guardiã dos mandamentos, do magistério, dos sacramentos, em especial o da reconciliação. Ela tem a força da oração. Nem a igreja a pessoa quis ouvir, então seja tratada como pagã, como pecadora pública. Mas antes de apontar, de condenar, existe esse caminho, iluminado pela palavra, o caminho do diálogo, do perdão, para que a pessoa possa encontrar a salvação e a luz. Não a mágoa, o ódio, o preconceito, a discórdia. Isso aí já é consequência e fruto do pecado. Jesus diz, nós precisamos ligar as coisas da terra ao céu. E nós estamos com o machado na mão, não para cortar o mal pela raiz, mas talvez para nos dilacerar, para cortar aquilo que nos liga a Deus,
para deixar que a divisão coloque uns contra os outros e nós não nos reconheçamos mais como irmãos uns dos outros. É preciso viver a comunhão, é preciso fortalecer aquilo que de fato salva a vida humana. Depois Jesus vai dizer: eu vos digo, e Jesus gosta de mostrar o quanto Ele nos conhece. Quando dois na terra estão de acordo, podem pedir qualquer coisa ao Pai, que Ele, o Pai, vai lhes conceder. Como é difícil duas pessoas estarem de acordo na terra. Se os dois que estavam lá no boteco reclamando da vida, estivessem em Deus, e um rezasse pelo outro: não, volta para casa, cuida da tua mulher, eu vou cuidar da minha também, Deus iria ajudar. Se as duas mulheres que estão sofridas, que os maridos as abandonaram, ou estão por aí, tivessem conversando, Deus iria agir. Assim, dentro da igreja, na sociedade, se nós soubéssemos o que pedir, estivéssemos de acordo com aquilo que é bom para todo mundo, a força de Deus seria muito maior e mais expressiva na nossa vida. Jesus diz: onde 2, 3 estiverem reunidos em meu nome, em nome da palavra, em nome do amor de Deus, eu estarei no meio deles. E tudo isso não é para diminuir, para condenar, mas para lembrar que se nós não tivermos atenção à palavra de Deus, nós vamos nos perdendo, nós vamos nos ferindo, nós vamos nos esvaziando, e a palavra tão importante vai sendo deixada de lado, esquecida, vai sendo ignorada. E ainda corre o risco de a gente criticar, dizendo que Deus não nos ajudou, Deus se esqueceu de nós. Se eu não sei o que falar, fico quieto, rezo. Se eu não sei o que dizer, procuro a palavra, não este ou aquele versículo para apontar, para julgar e para condenar o outro, mas a palavra que alimenta a minha vida de fé e que me faz ser fraterno, solidário, que me coloca a serviço. Estamos vivendo essa tristeza demais, né? Uma catástrofe natural da enchente no Rio Grande do Sul. Eles só precisam de duas coisas: da força da fé e da caridade, para ser socorrida a sua necessidade primeira e depois para que eles tenham força de reconstruir as suas vidas. Eles não precisam de partidarismo, eles não precisam, né, de ideologias, eles não precisam ser bandeira para dizer que esse está certo, aquele está errado, nada disso vai ajudar. Mas a força da nossa oração, da solidariedade, isso sim é importante neste momento. E é claro, as medidas e as decisões futuras dependem da proteção, da cautela, da vida daqueles que agora sofrem a tragédia e de todos os outros que estão em área de risco. A missão é cuidar, a missão é prevenir, a missão é ser solidário, não discutir, acusar e fazer da desgraça uma bandeira para legitimar esta ou aquela opinião. Aprendamos, a palavra de Deus nos ensina o amor e o amor salva as nossas vidas. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.